Leitura dos escritos sagrados do livro Caminho da Felicidade. O segredo da felicidade. 3 de fevereiro de 1954. Felicidade. Já escrevi em outra ocasião sobre esse mesmo tema, mas quando observo em profundidade o mundo de hoje, constato que dia a dia é maior o número de pessoas infelizes. Por esse motivo, gostaria de acrescentar algo relacionado ao assunto, buscando oferecer condições para que dúvidas a respeito dessa questão possam ser resolvidas em definitivo. Nem preciso lembrar, mas desde tempos remotos não há problemas mais complicados do que os que se referem à má sorte do ser humano. Até hoje, desde o nascimento até a morte, ninguém foi capaz de se afastar da infelicidade. Embora todos procurem saber em detalhes a razão da própria falta de sorte, normalmente ninguém consegue encontrá-la. Por isso, acho melhor que entendam, pelo menos um pouquinho, o porquê de um problema assim tão complexo. Felizmente, eu já compreendi com clareza a essência dessa questão, não só através da teoria, mas de modo especial por meio das experiências adquiridas no decorrer da vida, o que me leva, na realidade, a não ter dúvida alguma, muito menos a enxergar erros nas minhas convicções. E por isso escrevo, tendo a mais absoluta certeza daquilo que digo. Como todos sabem, quando expressa de modo simples, a ideia de sorte é bastante vaga, o que leva a dificuldades quanto à captação na essência do seu conceito mais profundo. De modo geral, as pessoas percebem que não existem meios de agarrarem a felicidade e por isso vivem deixando que tudo aconteça por acaso, chamando esse vir a ser de sorte. Importância da sabedoria. Alguém já disse que a vida é um grande jogo. E realmente é assim que ela se apresenta. Daí até as pessoas mais ilustres estarem conformadas com essa situação, mesmo não chegando a aceitá-la plenamente, mas por considerarem na parte integrante do próprio destino humano. E na ânsia de conquistar a tão sonhada felicidade, o homem se lança a qualquer espécie de atividade que surja pela frente. Como no geral quase ninguém possui sabedoria, o homem procura meios adequados para o desempenho de seu trabalho, esforçando-se muito como se estivesse torcendo uma toalha, tentando extrair dela um pouco que seja de água. Em outras palavras, busca, pelo esforço exagerado, encontrar a sabedoria que ainda não adquiriu. E nessa ânsia de querer se tornar feliz até o fim da vida, continua apenas a sofrer. Por outro lado, a sorte é bastante irônica. Foge toda vez que alguém tenta apanhá-la. Há um provérbio ocidental mais ou menos assim: a chance de um bom destino assemelha-se ao penacho de cabelo que se encontra apenas na parte frontal da cabeça da deusa da sorte. Quando ela passa, tem então de ser agarrada imediatamente, porque como não possui cabelos na parte posterior da cabeça, convém segurá-la no exato instante em que se aproxima. Por minhas longas experiências, posso afirmar que a sorte sempre pareceu brincar comigo. Às vezes, pendurava-se diante dos meus olhos. Eu tentava apanhá-la, mas ela me escapava numa rapidez incrível. E quando eu ia atrás, ela corria mais rápido que eu e fugia. Realmente, a sorte é difícil de ser agarrada, mas finalmente consegui prendê-la e segurei com firmeza aquilo que na verdade chamamos de sorte. Vou tentar explicar como obtive êxito e aqueles que têm fé vão entender facilmente, mas para os demais haverá alguns pontos de difícil compreensão. Como olhar os acontecimentos? Em primeiro lugar, os acontecimentos devem ser vistos não por um ponto de vista superficial apenas, pois é necessário que sejam analisados em profundidade, já que é no interior de cada ato, de cada atitude,
nossa que se encontra a sorte, tanto a boa quanto a má. E sem a compreensão dessa verdade, jamais o ser humano vai se tornar feliz. Para vocês poderem entender melhor, vejam o seguinte: quando o corpo físico se dispõe a agir, na verdade, é o pensamento, o coração, Kokorô, presente no interior da matéria, que vai determinar e realizar os movimentos para a ação, sendo que o mesmo processo ocorre com a sorte. O mais importante encontra-se no interior do corpo, ou seja, aquilo que permeia as ações do ser humano é que vai conduzi-lo à conquista da felicidade. Vou falar ainda mais detalhadamente sobre esse assunto, para que todos possam entendê-lo bem. Em primeiro lugar, a visão superficial, externa, está relacionada ao mundo material, enquanto que a interna diz respeito ao mundo espiritual, ou seja, ao espaço invisível. Essa é, na realidade, a organização estabelecida pelo Criador para o grande universo. Do mesmo modo como o Kokorô movimenta o corpo físico, o plano espiritual move o mundo material. Portanto, quem rege tudo é o espírito, sendo por isso a parte principal, cabendo ao mundo material apenas o exercício do papel secundário. Então, a partir desse ponto de vista, para se conquistar a felicidade, primeiro, é preciso abrir a sorte do espírito. Em consequência, esse estado espiritual vai se refletir no concreto, o que, obviamente, tornará a pessoa afortunada. Quero agora me ater um pouco mais ao mundo espiritual. Na verdade, ele se encontra classificado dentro de uma ordem rigorosa e justa, bem mais perfeita que a do plano material. Assim, então, o mundo espiritual apresenta-se dividido em 3 níveis, a saber, superior, médio e inferior. Cada um deles equivale a 60 camadas, cujo todo totaliza 180. Naturalmente, o nível superior corresponde ao reino do céu, o inferior ao plano infernal e o médio ao purgatório, que na realidade vem a ser um mundo material, onde felicidade e infelicidade se alternam. Mas para o homem de hoje fica bem difícil acreditar nisso ao ouvir falar do assunto, mesmo que eu esteja fazendo uma minuciosa exposição, não só sobre o que me foi revelado por Deus, mas também sobre os conhecimentos que adquiri através de longos anos de experiência, no sentido de conhecer a relação existente entre o mundo material e espiritual. Por isso não tenho a menor sombra de dúvida a respeito de possíveis erros que se refiram a essa questão. Além disso, hoje já é incalculável o número de pessoas que acreditam nessa lógica referente à interligação entre espírito e matéria e que, ao colocarem-na em prática, conquistam a felicidade. Eu, por exemplo, sou uma delas. Basta observarem objetivamente as circunstâncias do ambiente de felicidade em que vivo, para que entendam de imediato tudo o que estou falando a vocês. Agora vou adiantar mais um passo ao explicar sobre a situação do espírito no mundo imaterial. Como já escrevi algumas vezes, o corpo do ser humano vive no plano material, mas o seu espírito encontra-se no mundo espiritual, em algum daqueles 180 níveis dos quais já falei. Porém, não se trata de uma posição definitiva, pois, dependendo das ações que praticamos, o espírito muda incessantemente de nível, deslocando-se ora para um superior, ora para um inferior. E a sorte do ser humano acompanha esses deslocamentos. Sendo assim, o homem deveria sempre se esforçar no sentido de atingir a cada dia um grau mais elevado em seu nível espiritual. Nem preciso falar, novamente, que o nível inferior corresponde ao mundo infernal, das doenças, misérias e conflitos. É um plano obscuro, repleto de espíritos malignos e negativos. Um mundo de trevas que engloba todos os sofrimentos. Por outro lado, quanto mais elevado for o nível espiritual de alguém, mais próxima a pessoa estará do reino do céu.
local pleno de luz e paz, repleto de saúde e abundância. Como já expliquei, o plano intermediário situa-se entre o mundo divino e o infernal. Então, partindo do plano espiritual, ele se reflete no material, e é nesse nível que a sorte vem a ser criada, mas somente se houver a elevação do espírito. E nas verdades descritas anteriormente é que reside o princípio básico da felicidade, noção que acredito estar agora bastante clara para todos. Ao se observar os acontecimentos que ocorrem no mundo atualmente, podemos constatar alguns fatos dignos de nota. Geralmente, quando algumas pessoas obtêm sucesso, causam inveja em outras, e por sua vez, os bem-sucedidos abusam de sua posição, pensando que nela vão permanecer para sempre, mas de um momento para o outro malogram, retornando ao estágio inicial em que já se encontraram. Em ambos os casos, houve total desconhecimento da lei do espírito precede a matéria, pois apenas levou-se em conta a capacidade humana, atitude materialista causadora de sofrimentos ao semelhante. Devido à inveja, muitas pessoas sucumbem. Para outras, o esforço demasiado conduz a um sucesso passageiro, que ocorre somente no plano físico. Mas, na realidade, nesses dois casos, o espírito já havia caído no inferno. Então, pela mesma lei do espírito precede a matéria, houve no mundo material o reflexo de um sentimento de pesar pela felicidade alheia ou desejo exagerado pela conquista de bens materiais. O que quer dizer? O que determinou os insucessos ocorridos no mundo material foi o baixo nível espiritual, e daí a razão da queda de alguns. Desde antigamente houve-se a expressão carga pesada de pecados. Na realidade, os atos malignos criam nuvens no espírito, o que aumenta seu peso. Ao contrário, a prática do bem torna o espírito mais leve, o que também lhe permite ascender com facilidade. Por isso, o ser humano deveria sempre procurar diminuir ao máximo as suas maldades, buscando cultivar o maior número possível de atos virtuosos. Dessa forma, estaria evitando a criação de máculas e, com isso, desvendaria o segredo para ser feliz. E eu reafirmo que não existe outro meio para se encontrar a felicidade. Procure então compreender essa teoria tão fácil de ser aceita, embora difícil de ser posta em prática. Contudo, há um meio seguro que os ajudará bastante a encontrar a felicidade: a fé. Portanto, quem desejar descobrir o segredo para ser feliz, deve em primeiro lugar ingressar na fé e depois dedicar-se de corpo e alma ao bem dos outros, para assim poder acumular virtudes. Boa noite, obrigada a presença de todos. Então, bora ser feliz? Vamos? Viu como é fácil? Porque normalmente as pessoas falam felicidade, são momentos, né? Uma hora está feliz, outra hora não. Porque tem a ver com nível, né? Então, entendendo que Neshama fala, quando o ser humano está com muita mácula, o espírito dele fica pesado, ele decai. O nosso espírito, o lugar de origem dele é no mundo espiritual. Então, quando a gente reencarna para resgatar as dívidas, a sementinha que lá que foi criado fica lá. Num desses níveis que o Meshama explica, né? Cada nível, inferno, intermediário, céu, são 60 camadas, né? Formando no total 180. Então vamos dar um exemplo. Se alguém reencarnou e a sementinha dele está no inferno, como vai ser a vida dele aqui? Infernal. Mas a vida da gente é como um filme, né? Um teatro, não sei. Já vem com um enredo, já. Quando a gente reencarna, a gente recebe esse corpo, é como se fosse um ator representando um personagem.
Então eu vim com esse corpo, eu sou mulher, meu nome é Silvia, eu dedico, né? Eu tenho minhas tarefas, eu vim com essa missão, né? Essa vida. Numa outra vida eu posso ter sido um homem com outro nome e fiz outra coisa. Então aqui é um teatro, é aqui que acontece tudo. A gente simplesmente usou esse corpo como um personagem. Então não se apegue no personagem, porque de verdade é o espírito. Esse é verdadeiro. Aqui é uma capa, é um personagem, como na novela, que na próxima novela o ator vai representar outro papel. Então, como já vem um enredo, mas nós estamos a falar que a gente pode mudar, porque já tem começo, meio e fim. De acordo com o que você vive aqui na Terra, no plano material, que Missão explica que corresponde ao intermediário, por isso que aqui a gente encontra tudo, pessoas de vários níveis, pessoas que estão no inferno, no céu, tudo misturado aqui. Por isso que uma hora é feliz, outra hora não. Está tudo misturado, mas no mundo espiritual não. A sementinha não mistura com a sementinha do outro lá, porque cada um está num nível. Só que ela não fica fixa, ela pode se movimentar. Por isso, pelo fato de termos livre-arbítrio, podemos fazer algo para essa sementinha subir. Deus dá essa liberdade. Deus te dá essa permissão de reencarnar para fazer isso. Assim como você também tem a liberdade para fazer algo para ela decair. Por isso ela se movimenta. De acordo com o que a gente faz aqui na Terra, reflete lá. E aonde ela está, reflete aqui. Então vamos imaginar. Tem gente que fala assim, eu não tenho saúde. Tem gente que está mal, já está até em estado assim que não tem mais chance. Essa pessoa, ela ainda não está no nível bom onde tem saúde. Se ela está no inferno, e vamos entender, gente, inferno são 60 camadas, 20, 20, 20. Ela pode estar no fundo do inferno, ela pode estar no meio, como ela já pode estar num nível mais alto, já passando para o próximo, que é um pouco melhor. Essa pessoa não pode ter saúde, porque no nível que ela está, lá no inferno não tem saúde. Lá no inferno não tem luz, é escuridão total. É só coisas ruins, coisas do mal, fazendo quem está lá sofrer bastante. Lá é um lugar ali de expurgar, ali de sofrer mesmo. Aí a pessoa também, ela deseja ter uma casa para morar. No inferno não tem casa. Então ela não vai conseguir, ela pode sair procurando, sabe, tentando, eu vou achar uma casa, eu vou conseguir ter uma casa. Não vai, porque a semente dela está no inferno. Aí ela quer ter paz na vida dela, porque a vida dela é completamente repleta de conflito. Briga com o esposo, com os familiares todos, com o vizinho, os colegas de trabalho, se é que tem emprego, mas normalmente é só um bico aqui e ali. No inferno não tem. No inferno não tem paz. No inferno não tem paz. Você fica lá, dependendo do nível que você está, se é lá na escuridão, no total sofrimento, enquanto você não se arrepender, pedir perdão, você não sofre. Para fazer isso, você veio aqui na Terra, você vai pedir perdão, ter a chance de pedir perdão para Deus. E aí, quando você começa a buscar fazer o bem, parar de olhar só para si, mas antes de chegar nesse nível vai sofrer muito, 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 até querer sair desse lugar. Aí é dado a chance de você sair do inferno e melhorar, ir para um nível melhor. Existem várias maneiras de você deixar seu espírito mais leve, livre de máculas, para ele poder subir, porque com peso ele não sobe, a tendência é ele cair. Você pode receber joelho para eliminar mácula. Você pode fazer a leitura dos ensinamentos. Você pode apreciar o belo. Por que contemplar o belo
eleva o espírito. Porque você entra em contato com um artista, mas é artista de nível elevado. Que aquela obra que ele fez, seja qual for, uma poesia, uma música, uma pintura, uma escultura, ele estava ligado. Deus passou isso para ele. Na verdade não foi ele que fez, foi utilizado, mas ele estava num nível onde ele captou isso. Então quando você aprecia a obra de arte, você também eleva o espírito. Mas normalmente quem está no inferno não gosta de coisa bonita. Quem vive no nível infernal não aprecia a flor, não aprecia a natureza, não olha para as flores, não olha para o céu, não aprecia uma boa música. Ainda está num nível que ainda não enxerga isso. Mas, de todas essas coisas que mais rápido você eleva no nível espiritual, o seu Yukon, né, que é a sementinha, é praticando bem. E nós que já conhecemos o Jorei, ou quem já recebe, mas ainda não pode ministrar porque não recebeu o Hikari, isso é uma fala que quando a pessoa recebe o Hikari, ela passa a ser instrumento dele. Dado assim, de graça, a pessoa sobe 20 degraus no mundo espiritual, só de receber o Hikari. Claro que depois ela vai purificar, mas ela sobe. Então, se ela estava num nível que não era muito bom, ela já subiu 20 degraus. Por quê? Porque ela vai se tornar útil para Deus, ela vai cumprir a missão dela que ela prometeu para Deus, de vir aqui praticar o bem. Ela vai ajudar a humanidade. E não tem maneira melhor de ajudar o ser humano do que fazendo o Jorei. Por quê? Porque o Jorei é luz e ele queima as máculas. E queimando as máculas, a pessoa fica mais leve e ela melhora nas camadas espirituais. Ajudar as pessoas dando comida é bom? É, ajuda. Ajudar dando roupa é bom? É. Dando uma moradia? É. Mas nada disso tira ela do inferno, se ela estiver. Porque depois ela volta para o mesmo lugar onde ela estava. Você dá comida hoje, amanhã ela não tem. Você dá roupa hoje, amanhã ela já não tem mais. Você dá moradia, amanhã ela está na rua de novo. Agora, a maior graça é tirar essa pessoa do nível que ela está. Então, por isso o Jorei é algo maravilhoso. E quem dedica, ministrando o Jorei, está ajudando essa pessoa a sair do nível que ela se encontra. Para ela conseguir chegar lá no reino de Deus. Lá no céu. Aí lá no céu tem casa? Tem. No céu tem dinheiro? Tem. Lá no céu tem saúde? Tem. Lá no céu tem paz? Então não adianta procurar por aqui, o meu espírito tem que chegar lá, porque lá eu vou ganhar tudo isso. Eu não vou precisar nem correr atrás. Por isso a felicidade não se encontra aqui, ela está lá. E para mim chegar no nível espiritual mais elevado, que seria chegar no céu, eu tenho que trabalhar o lado espiritual. Quanto mais eu dedicar para Deus, quanto mais eu ajudar a humanidade, mais eu vou conseguir chegar nesse lugar. Aí a minha vida vai ser plena. Aí vai ser só felicidade. Aí pode-se falar que tem sorte. E não é de vez em quando, vai ser sempre. Porque lá tem tudo. Não queira buscar coisas aonde não tem. Se você não está, se a gente não está num nível elevado, pode correr atrás aqui no plano material que não vai encontrar. E se encontrar, é temporário. Daqui a pouco perde, porque não é verdadeiro. Foi meio que forçado. De verdade mesmo, elevando, você ganha. E isso você não perde. A não ser que você resolva mudar de lado. Em vez de praticar o bem, comece a praticar o mal. Aí a sua semente vai decaindo, aí você começa a ir perdendo tudo. Agora, até a gente chegar nesse nível, quem tem fé e pratica o altruísmo, tem a proteção de Deus.
Então, mesmo ainda não estando num lugar para conseguir tudo isso, Deus às vezes concede uma graça para a gente. Então não fica na total escuridão, não fica totalmente infeliz. Isso é a importância da gente praticar altruísmo, da gente dedicar, cumprir aquilo que a gente falou que ia fazer quando chegasse aqui. Porque tem gente que pensa que está de férias. Tem gente que pensa que veio aqui só para aproveitar a vida, doidado. No final nem aproveita, porque não é feliz, vive só correndo, correndo atrás, buscando coisas que não vai conseguir. Por isso que diz que a sorte foge da pessoa, porque ela não está ainda no nível para ter a sorte. Então, de verdade, dá para ser feliz, dá para conseguir felicidade. Não é nada difícil. É só quem ainda não despertou para ajudar o próximo, despertar para isso. É só quem ainda só recebe jorê e pensar, nossa, está sendo tão bom para mim, eu vou dar isso para os outros também. E receber o Hikari e passar a dedicar o Meixo Sama, salvando as pessoas. E quanto mais eu dedicar, mais eu elevo espiritualmente, porque quando eu pratico bem, meu espírito também começa a ser limpo e eu fico leve e eu elevo mais ainda. Então não é difícil, né? Não é mesmo, gente. O mais difícil é entender, mas depois que entende, praticar não é difícil. Não é difícil mesmo. A gente vai ver o feriado, né? Aqui vai estar fechado. Vamos nos lembrar, né? Por que é esse feriado, né? Não é só para distribuir ovos de Páscoa, né? E agradecer muito a Jesus, porque Jesus veio na era da noite pregar o amor. Foi difícil, hein? Mais difícil do que agora. Porque quem comandava era a lua, né? A água, então não tinha luz o suficiente. Então o mal dominava mesmo. Por isso Jesus morreu daquela maneira, né? Mas agradecer que em outras vidas foi nele que a gente se agarrou. Foi para ele que a gente pediu e foi ele que nos ajudou. E ele morreu com o propósito de redimir os pecados da gente, né? Então ele é o Redentor. Através da missão dele que ele cumpriu, foi dado o direito do ser humano ser perdoado. Que até então não tinha. A gente ia acabar entrando em extinção, ia acabar tudo. Então, a partir do momento que Jesus morre, ele carrega com aquela dor todos os pecados da humanidade. Agora, na era do dia, né? A gente tem novos ensinamentos de Meixo Sama. Que Meixo Sama veio com uma missão de salvador. Ele veio salvar a humanidade. Então é com ele que a gente tem que se agarrar e levar ele para muitas pessoas. Bom, gente, eu desejo um bom feriado a todos, tá? Obrigada.